Bom dia para todos, irmãos e irmãs, jovens. Estou muito grato a Deus pela oportunidade de estar com vocês. Primeiro quero, não sei se todos me conhecem, mas acho que sim, né? Mas, de qualquer maneira, quero apresentar. Minha família já ficou de pé aqui, a Romelita, minha esposa, a Lisa. A Alice está vindo aí, se Deus permitir, amanhã cedo ela está aqui. E a gente fica muito grato a Deus porque a gente vê aqui um público bastante jovem. E me lembro da época que eu era membro da igreja aqui em Conselheiro Lafayette também, a juventude muito grande também na época. Eu fico muito grato a Deus pela experiência que a gente teve naquela época, né, Joás? Eu me lembro que a gente fez um levantamento certa vez, tinha mais ou menos 85 jovens que faziam parte da chamada reunião de mocidade, né? E sem, assim, contando aqueles que usam o Ministério Público da Palavra, porque as irmãs também têm o seu ministério. Mas aqueles que usavam o Ministério Público da Palavra passava de 30, daqueles 85 jovens, passava de 30 os pregadores do Evangelho. Então a gente fica muito feliz pela forma com que a igreja tem conduzido já durante muitos anos, né? É muito interessante aquilo que o Anderson falou, a igreja está fazendo a mesma coisa há 2000 anos. Eu posso falar da igreja de Lafayette, que há mais de, se não me engano, 70 anos, né? Faz aquilo, a mesma coisa, e se o Senhor nos der graça para estarmos todos vivos no dia do arrebatamento da igreja, ela estará fazendo a mesma coisa, né? A responsabilidade está na mão de cada um de nós aqui. Então, eu sirvo ao Senhor com a minha família, sirvo na igreja de Bom Clima, sirvo também no meu trabalho. Posso dizer que eu sou um missionário também do tempo integral. E é dessa forma que a gente precisa encarar a nossa vida, né? Não somos missionários só quem está lá fora da sua cidade chamada para uma missão específica, que é o caso do nosso irmão, mas todos somos, né? Se não tivermos essa visão, a gente vai separar a nossa vida de forma que não agrada a Deus. Compartimentando a nossa vida, isso aqui é vida espiritual, isso aqui é vida material. E não existe uma vida só. Onde eu estiver fazendo o que eu estiver fazendo de forma digna, eu estou servindo ao Senhor. E estou feliz, irmãos, pela experiência de poder estar aqui, porque eu estar aqui, os irmãos sabem que é uma ação de Deus. Sei que todos podem dizer também, eu estou aqui pela ação de Deus, mas devido à minha ocupação profissional, sair no meio de um feriado, ficar fora de um feriado nesse meu trabalho, em 20 anos é a primeira vez. Em 26, na verdade, porque eu trabalhei outros 6 anos no outro lugar. Então, quando o Éder me fez contato, primeiramente eu falei, Éder, vai precisar de haver uma ação de Deus. Eu digo sim, mas eu não posso dizer sim só simplesmente da minha parte. E eu comecei a orar, porque a gente estava num momento de umas mudanças em questões de trabalho, e eu precisava de algumas resoluções no meu trabalho para eu falar sim. E eu precisava que o Senhor me respondesse. E eu não tinha muito tempo para poder responder. Eu não queria ficar aprendendo também, devido à proximidade do acampamento. E eu falei, até quarta-feira. Ele me falou, se não me engano, um sábado ou um domingo, até quarta-feira, se o senhor me responder, eu digo sim. E é interessante, irmãos, porque o assunto que foi nos proposto é justamente sobre a vida de fé, né? Não só a defesa da fé, mas a prática no dia a dia. E eu já foi a primeira oportunidade de colocar em prática a minha fé, porque eu falei, olha, eu preciso de uma resposta, e essa resposta precisa vir clara para eu poder dizer sim ou não. Eu não quis tentar ao Senhor, e não quero, né? E coloquei, Senhor, eu preciso de duas respostas, se o Senhor me der essas duas respostas, eu vou entender que o Senhor está me dando a oportunidade. A primeira resposta, eu precisava contratar uma pessoa para o trabalho, e não podia ser qualquer pessoa, eu precisava de uma pessoa que tivesse uma certa responsabilidade e uma pessoa também em quem eu pudesse confiar. E nós, viajando, lembramos de uma pessoa que há muito tempo eu trabalhei com ela e eu falei, e essa pessoa, está trabalhando, não está? E a Romilda falou, não está não, e está precisando muito. Eu falei, mas eu estou precisando muito de uma pessoa. Então, eu precisava da resposta sim dela, para eu entender a resposta de Deus. E a segunda resposta que eu pedi ao Senhor foi que, ao expor a oportunidade aqui ao meu patrão, ele entendesse que ele não dissesse não, como em outras oportunidades aconteceu. E teve oportunidades que eu já tinha o não, eu nem tentei o sim. Então, e
a primeiro contato, então, com essa pessoa para o contrato de trabalho, ele diz, eu estou precisando muito, eu faço o que for necessário, né? E posso começar que dia? Eu falei, sexta-feira, tá fechado. Eu falei, então tá fechado. Aí eu tive a primeira resposta, eu falei, opa, Deus está me dando uma resposta. E a segunda, então, assim que ele me disse sim, eu liguei para o meu patrão, não passou muito tempo, e eu falei, olha, aquela pessoa que a gente está precisando já deu sim, e a gente já tem a pessoa. Ele fala, ah, que bom, coisa boa, estava precisando muito, sim, ele deu sim, e agora eu preciso de uma outra resposta da sua parte. Aí contei o convite, a importância do convite e o desejo profundo do meu coração de estar aqui. Ele falou assim, e eu falei, olha, eu não sei como a gente vai fazer e eu tenho um tempo à frente, mas eu vou tentar fazer. Alfredo, você não vai perder essa oportunidade de jeito nenhum, sabe? Vá. Você está de férias? Eu estava até de férias naquele período. Você não está de férias agora e as coisas estão acontecendo, então lá as coisas vão acontecer. Eu falei, glória a Deus. E não faltaram, como agora, as lágrimas no coração, né? Nos olhos, né? E saber assim, Deus honra, né, quando a gente confia nele e ele disse sim para mim. Então eu falei, olha, Senhor, agora eu preciso que o Senhor fale comigo, né? Fale comigo porque acho que assim, como o irmão falou ali, o maior desafio é abrir a Bíblia, ler e falar, fazer a pregação expositiva, ler, explicar e aplicar, não é algo tão, digamos assim, de outro mundo, mas falar aquilo que o Senhor deseja para falar é que a grande crise, digamos assim, de quem prega, porque não dá para falar qualquer coisa. E havia um tema proposto, né? Então, assim, o assunto que nos foi proposto, engraçado não, porque isso não tem, tem graça, mas não é engraçado no sentido interessante, digamos assim, foi que no acampamento em Carangola no ano de 2023, se não me engano, julho, se não me engano, nós estávamos reunidos até uma turminha de jovens ali, e algo que o senhor já estava falando comigo, sabe? Há muito tempo, e eu desafio os jovens a pensar o que esses homens de Deus, de Hebreus, viram para eles terem sido o que eles foram. O que nós podemos ter para ser como eles foram? E essa foi o grande desafio que eu tenho durante esse tempo, né? E eu não vou citar nomes aqui, eu já dei crédito a esses irmãos diante do Senhor, porque muitas das coisas que eu irei falar aqui, o Senhor veio falando comigo há muito tempo, e durante o período de estudo, Deus usou muitos irmãos. Então, eu, diante do Senhor, o Senhor sabe tudo que eu tenho colocado aqui, que nem tudo foi fruto do meu pensamento, mas o Senhor trouxe a mim, sabe? Trouxe a mim, como o irmão mesmo disse. O Senhor veio trazendo pensamentos e trazendo pessoas. E eu fui colocando esses pensamentos no papel de uma forma que eu entendo que foi a direção de Deus. A gente nada se cria, tudo se copia, né? De certa forma, né? Mas a experiência daquilo que eu quero trazer aos irmãos é justamente fruto de muitas vezes que eu ouvi irmãos falar e há muito tempo. Eu ouvi há 10 anos o irmão fazer uma exposição sobre Hebreus e foi a exposição mais preciosa que eu ouvi dessa carta e que marcou profundamente o meu coração. Então, vou utilizar muito daquilo que eu aprendi naquela oportunidade do irmão. Eu vou até citar esse irmão, Jim Myers, é um missionário americano que serve ao Senhor na Ucrânia. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Ele vem uma vez por ano no Brasil e vai na nossa região. E ele falou de forma que me impactou profundamente. E há 10 anos que eu tenho sido impactado por isso, lendo e estudando um pouquinho a carta aos Hebreus, e o Senhor tem falado profundamente. E chegou um momento que, olha, a proposta é falar sobre fé, a gente pensa logo em Hebreus, né? Não há como a gente pensar em outro ponto, outro livro a não ser Hebreus. Então, assim, eu estou muito grato, né? Como eu vim anotando ao longo de muito tempo as coisas que eu fui aprendendo, eu sei que vocês têm um caderno na mão, anotem também, quem sabe algo daquilo que o Senhor vai nos compartilhar, como a gente já ouviu agora na primeira oportunidade, vai falar contigo, né? E eu tenho prazer de estar aqui junto com o Anderson, compartilhando também junto com ele, o que o Senhor tem falado, como ele disse ontem, que chegou na casa de oração e aquilo que foi falado, que aquilo que ele viu lá confirmou aquilo que ele tinha que falar. Aquilo que o irmão falou hoje cedo confirmou aquilo que eu tenho, né, estudado também. Até a Lisa olhou para mim já, puxa, mas que a gente andou fazendo umas conferências assim dentro de casa lá, sabe? E aí eu fiquei pensando assim, acho que o Anderson roubou meu primeiro estudo, o meu segundo estudo, na verdade. Acho que ele conseguiu pegar meu esboço, mas não.
É uma direção do Espírito Santo de Deus. Então, estou fazendo essa introdução aqui para mostrar a bênção de viver pela fé, de confiar no Senhor, sabe? Saber que Ele conduz a nossa vida, né? E o tema proposto é justamente não só a defesa da fé, né? E a vida de fé na prática. Como nós podemos viver na prática aqui uma vida cristã, uma vida de fé. E cantando essa canção aqui agora, falando em defesa da fé, eu fiquei pensando, como é que você defende a fé? A fé não é algo tipo físico, se eu vou proteger para não cair, mas como eu faço uma defesa da fé? E fiquei pensando que a melhor defesa da fé é uma vida de fé na prática. Vivendo aquilo que a palavra de Deus ensina na prática. Nós ouvimos isso aqui. Se você não traduz em prática aquilo que você aprende na palavra de Deus, você não pode fazer missões. Você não pode servir ao Senhor, né? E o tema proposto que eu quero trazer para vocês, e vai ser percorrido durante esse período que a gente vai ter aqui, as oportunidades, é vocês observarem a jornada cristã como uma corrida. Sabe? Uma corrida, uma maratona, digamos assim. A maratona não se corre rápido, mas se corre com preparo, com objetivo, com foco, com toda a prudência necessária, porque são muitos quilômetros. Você não corre, por exemplo, igual quem corre 100 metros, né? Sai correndo disparada porque o tiro é curto. A maratona, a jornada cristã é uma vida inteira, sabe? E cada crente no Senhor Jesus está inserido nessa corrida. Somos todos corredores, cada um tem o seu crachá, não esse aqui, mas a marca do Espírito Santo dentro de nós que nos conduz nessa jornada aqui. Agora, não está em jogo quem vai chegar primeiro. Não está em jogo quem vai chegar primeiro. Aqui que eu ganhei do Samuel. Não. O objetivo é que cada um complete a carreira que foi proposta para você. Eu não tenho que ficar olhando para o outro irmão e falar assim, será que ele está cumprindo a carreira? Ou eu tentar cumprir a carreira dele? Não, a minha carreira, aquilo que o Senhor preparou para mim, é aquilo que eu devo focar. E Paulo fala isso aos anciãos de Éfeso, lá em Atos 20 e versículo 24, vou pedir que vocês abram. Atos 20, 24, é o primeiro versículo que eu gostaria de ler aqui. Quando Paulo está já quase no fim da sua carreira cristã, e ele mesmo usa esse exemplo para falar daquilo que era a sua experiência, ele fala assim que o mais importante para ele não é chegar primeiro. Ele diz lá em versículo 24, em nada eu considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, aquilo que o nosso irmão Anderson está propondo falar também tem a ver, para que eu estou numa carreira? Qual a minha proposta de carreira cristã? É cumprir o ministério que o Senhor Jesus confiou a cada um de nós. Então, há uma necessidade de chegar lá, cumprir aquilo que o Senhor estabeleceu para cada um de nós. E Paulo também vai falar que a completar a missão, né, proposta, é uma tarefa dessa vida, e por isso que a gente recebeu vida. Se cada um de nós nasceu aqui, a vida de fé que a gente tem para percorrer, ela só tem razão porque eu estou vivo, o Senhor me deu vida. Se você está vivo, você tem um propósito. Você não está vivo aqui, você não está vivendo essa vida aqui sem propósito. O Senhor não colocou aqui acidente, não há acidente. Deus está em nossa vida. O Senhor colocou a nossa vida aqui para a gente cumprir um propósito. Então eu preciso saber qual é o propósito. Eu preciso cumprir esse propósito. Só vou agradar ao Senhor se eu chegar lá na frente com um propósito cumprido. E foi a experiência de Paulo também. Eu vou te convidar para vocês abrirem Filipenses 3, quando Paulo fala justamente que o objetivo dele era cumprir aquilo que o Senhor propôs para ele. Né? Ele fala, durante todo o capítulo, ele vai falar daquilo que ele tinha antes como objetivo. Ele vem falando no versículo 4 que ele era uma pessoa muito bem preparada, vinha de uma tribo especial, ele era fariseu, era zeloso, ele chegou até a perseguir a igreja de Deus, até o dia em que ele observou em Cristo o verdadeiro propósito para a sua vida e a sua vida mudou. Ele falou, olha, aquilo que eu achava que era lucro, que era o meu objetivo de vida, eu considerei aquilo como esterco, refúgio. Até quando eu vi Cristo, aí eu vi a minha carreira está aqui. A rota que eu tenho que seguir está nessa direção. E ele vai dizer que, olha, eu
deixo tudo por causa de Cristo, eu perdi tudo por causa de Cristo, e eu não tenho qualquer coisa que mais preciosa nessa vida do que ganhar a Cristo. Eu quero ser achado nele. Ele vai falando isso aqui. E lá no versículo 12 ele fala: não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição. A palavra perfeição aqui é maturidade, né? Estar perfeito, maduro, completo. Não é no sentido de não ter erros, é no sentido de estar completo, maduro. Não que eu tenha obtido já a maturidade ou a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus Cristo. Irmãos, não julgo que não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, o foco dos nossos estudos aqui vai ser justamente isso. Eu vou falar muito sobre visão, mas não é visão de sentido de ter uma revelação extra-bíblica, nada disso. Visão é você estar vendo a carreira da forma certa. Você tem certeza de onde você está percorrendo? Você está cumprindo a carreira que o Senhor propôs para você? Como é que está a sua visão? Você tem certeza dos seus dons, do seu serviço, para aquilo que o Senhor te chamou? Então, o objetivo será limpar o para-brisa do teu carro para que ele esteja bastante limpo e você consiga enxergar a visão que você tem. E a gente vai ter como base Hebreus, o foco da visão do autor aos Hebreus, depois nós vamos chegar lá no livro para a gente ler um pouquinho, é exatamente esse, é focar os crentes a olharem para o lugar certo e olharem com a qualidade certa. A gente fala muito hoje em dia em resolução. Então, que a nossa visão seja 4K, ultra, não sei mais o que, né? Não mais aquela televisão de tubo que a gente via as imagens, né? Não, mas nós precisamos ter na nossa vida cristã uma visão tão nítida a ponto de a gente não ter dúvida para o lugar para onde a gente está indo. E a gente vai ver que quando o autor escreve essa carta, o propósito dele ao escrever a carta aos Hebreus é justamente focar a visão dos crentes e falar: olha, vocês estão começando a olhar para trás. O que aconteceu? Aí ele vai apresentar Cristo de diversas formas e vai falar assim: olha o que ele passou, olhem como ele, vejam o que Cristo viu, vejam como Cristo viu. E ele vai apresentar lá em Hebreus 11 aquela que nós chamamos de a galeria dos heróis da fé. O que esses homens viram? Que os fizeram largar tudo, a ponto de morrerem por aquilo que viram, porque aquilo que eles viram foi tão forte, tão real, que ele falou assim: pode me matar, mas eu não mudo o meu foco já está definido, né? Interessante que, ao olhar para aquilo que o autor escreve aqui, a nossa visão vai ser mais ampliada e mais tornada nítida, né? Para que a gente possa também conseguir enxergar a nossa jornada aqui e tudo aquilo que está no entorno da nossa jornada, as nossas experiências, as nossas dores, o trabalho que o Senhor nos colocou, os sofrimentos que muitas vezes vêm, as decepções pelas quais passamos, tudo isso são ajustes de foco que o Senhor traz na nossa vida aqui. E Hebreus 11:39, a gente pode abrir e ler esse texto aqui. Para mim é um dos mais angustiantes versículos desse capítulo 11, porque eu não quero que você em momento algum se desanime ao ler esse versículo, porque esse versículo aqui pode se cumprir com a sua firmeza espiritual. Ele diz aqui, olha, todos estes, quais estes? Que estes que ele está falando? Todos os heróis do capítulo 11, que ele citou, obtiveram um bom testemunho por sua... todos esses obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Irmãos, quando a gente lê a história desses homens, a gente vê o que eles fizeram, como eles morreram por Cristo, e vai falar assim: eles não chegaram lá. Eles não conquistaram aquilo que foi prometido por Deus. E num primeiro momento a gente pode até talvez pensar: será que falhou? Será que Deus falhou? Esses homens deram a vida pelo que viram, mas não receberam aquilo que foi prometido. Aí o versículo 40 fala: por que Deus ainda não deu para eles? Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. A palavra aperfeiçoada aqui é qualificado. Então, irmãos, há uma proposta de uma carreira que a gente tem que correr, né? Esse versículo 40 nos alerta dessa corrida, indicando que a nossa participação agora vai ser determinante para que no final todos recebam o prêmio prometido, inclusive os heróis da fé, esses aqui.
Todos eles estão como que numa plateia, sabe? Não vou dizer assistindo, mas aguardando a nossa corrida aqui, com perdão aí da teologia, não quero, mas quem sabe assistindo a nossa corrida aqui e aguardando que eu cumpra a minha carreira com fidelidade, porque a qualidade da minha corrida vai determinar o prêmio que eles também vão receber. Então, ou seja, irmãos, a minha corrida influencia na sua, que influencia na outra, e todos nós correndo junto, um dia receberemos um prêmio, porque nós somos um corpo. É exatamente isso que a gente precisa pensar. Agora, e a qualidade da nossa corrida aqui vai promover aperfeiçoamento, qualificação para eles, é o que o versículo está dizendo. E para isso a gente precisa ter uma visão bem clara, bem ajustada de qual é o nosso propósito. E é exatamente isso que o autor aos Hebreus vai fazer, porque ele não quer que a gente corra uma corrida sem rumo. Uma corrida que sai tropeçando e assim por diante, sem saber o caminho certo a percorrer, né? Ela deve ser corrida, como diz lá no capítulo 12, com perseverança, né? Com perseverança, livrando-se de embaraços e livrando-se de pecados que vão atrapalhar essa corrida. E como é que eu consigo me livrar de embaraços e de pecados e correr determinado? Com a visão certa, sabendo o caminho que eu tenho para percorrer. Hebreus 12, 1, olha aí o que está escrito. Da mesma forma que esses homens estão nessa plateia, esperando a nossa corrida, o autor vai dizer assim, nós também, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para baixo, olhando para o lado, correndo de qualquer jeito. É assim que está escrito aí? Não, é olhando firmemente para aquele que é o autor e o consumador da nossa fé. Então, imaginem que é como se você estivesse realmente no estádio, correndo aquela corrida, eu gosto de ver de Usain Bolt, né? Todo mundo fica, né? Ele sabe que naquele final ele vai dar aquele sprint assim, vai passar e todo mundo... Há uma plateia observando a nossa corrida, né? Eles esperam o nosso melhor desempenho. Agora, o que nos resta aqui? Correr a carreira proposta sem embaraço e sem pecado, né? Esses homens do capítulo 11, eles não vacilaram, né? Antes, diante da visão que eles obtiveram, mesmo sem ainda terem recebido a promessa, eles cumpriram a carreira deles. Eles correram até o fim. Não foi em vão a corrida deles. Não foi em vão a corrida de qualquer que seja que passou entre nós, que deixou marcas em nós e que morreu. Tem uma recompensa guardada para eles. Agora, quem está na pista correndo somos nós. E precisamos correr a carreira da forma certa. E é exatamente isso que o autor vai dizer para os crentes hebreus, porque muitos deles começaram a olhar para trás. Vieram lutas, perseguições, e eles começaram a retroceder. Sabe, a realidade dos hebreus nesse momento que o autor escreve a carta é que muitos estavam voltando para o judaísmo. Havia uma perseguição, eles estavam perdendo as casas, estavam perdendo a vida, eles estavam sendo espoliados de toda forma. E diante dos sofrimentos, muitos falam assim, não, acho que eu vou voltar atrás. Por quê? O judaísmo continuava em franca atividade, o templo, o sacrifício, o sacerdote, tudo lá. E eles começaram a voltar para o judaísmo. E aí o autor escreve, como assim? Vocês vão voltar atrás? Como vão retroceder? Cristo é maior. Ele vai mostrar que Cristo é maior do que o sacerdócio, maior do que Moisés, maior do que o sacerdócio levítico, ele é maior do que os anjos. Ele é o criador de todas as coisas. Vocês vão voltar para a sombra? Então, o autor quer justamente isso. Olha para o lugar certo para você chegar no lugar que você tem que chegar. E quem vive pela fé, persevera pela fé, vai alcançar um testemunho semelhante a esse aqui, de que agradou a Deus. É o que disse Paulo, né? O meu prêmio é Cristo. Eu quero chegar lá, eu quero encontrá-lo, eu quero abraçá-lo, e o meu maior prazer é chegar lá na presença dele. Interessante também que quem vive pela fé não volta atrás, né? Sabe qual é a palavra grega para testemunha? As testemunhas aqui, como ele diz aqui, olha, uma nuvem de testemunhas. Sabe qual é a palavra? Mártir. Mártir. O que é um mártir? É alguém que viu algo. Testemunha é alguém que viu algo. Quando há um acidente, tem testemunha aí? Alguém viu o que aconteceu? Sim, eu vi. Então você vai ser arrolado como uma testemunha. Mas no contexto bíblico aqui, mártir era alguém que viu alguma coisa e diante da precisão do que viu, ele testemunhava nem mesmo que fosse a ponto de perder a sua vida. Eles viram Cristo.
e por terem visto Cristo, eles deram literalmente a sua vida, né? Testemunhou um fato e estava disposto a morrer por isso, né? A gente vai ver exatamente nessa perspectiva que Hebreus 11:1, volte aí um capítulo antes, ele vai falar o seguinte: a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que agora não vemos. Muito interessante isso. Mas eles viram algo que não existe? Algo que é invisível? Como eles viram? O que eles viram? Na experiência desses homens, a atitude de fé deles era tão real que nos leva a pensar justamente isso. O que esses homens viram, né? O que cada um desses homens viram que os fizeram deixar tudo e até mesmo morrerem por causa daquilo que eles viram? E aí a gente vai ler aqui o capítulo 11, a gente vai ver o que Enoque viu. Que com 65 anos, depois de nascer o seu filho Matusalém, ele passou a andar com Deus e andou com Deus por 300 anos, até ser trasladado. O que Enoque viu? Né? O que Noé viu? Aí você fala, viu, mas fé e vista é meio antagônico, né? Mas não, vocês vão ver que não. A fé tem uma visão que vê o invisível. Pode não ter visto o visível, mas o que Noé viu? Que quando ele foi avisado por Deus de fatos que ainda não se viam, né? E por temor àquilo que ele viu, que aquilo que Deus lhe mostrou, ele preparou uma arca e se tornou herdeiro da justiça. O que Abraão viu? Quando ele foi chamado para sair da sua casa, da sua terra, da sua parentela e ir para uma terra que Deus iria mostrar. Saiu sem ver, mas não saiu sem rumo. Porque ele via o Deus a quem ele chamava. O que Moisés viu? Para abandonar a fama, as riquezas, o poder, né, as glórias do Egito e ser maltratado, escolher, como diz aqui, ser maltratado junto com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter prazer no pecado. Né? O que viram todos esses heróis da fé aqui do capítulo 11? Que os fizeram suportar provas, perseguições, torturas, rejeitar o próprio resgate. Alguém fala, não, eu vou pagar aqui, você libera ele. Não, eu quero morrer por Cristo. Eu quero morrer por ele. Eu não admito ser solto. Eu quero morrer por ele. Passar por escárnio, por açoite, por apedrejamento. Houve quem foi cerrado ao meio. Não sei se foi assim ou se foi assim. Não interessa. Foi cerrado ao meio. Né? Porque eles viram algo que eles não poderiam negar. Né? Eles foram mortos ao fio da espada, mas não negaram a Cristo. E o autor aos Hebreus fala assim: esses homens não eram, o mundo não era digno desses homens. A fé deles era tamanha que eram homens dos quais o mundo não era digno de ter, sabe? Esses homens viverem aqui é um desperdício. O Senhor os recolheu para si, viveram de forma que, assim, eles viam o invisível. A fé é justamente isso, ver aquilo que não se pode ver, é o que nós lemos aqui. Muitos crentes, então, hebreus, mediante as tribulações, as perseguições, olharam para trás, voltaram para o judaísmo, e essa carta é justamente para isso. Não faça isso. Olha para frente, né? Tem luta na sua vida? Tem dificuldade? Tem tentação? Jovens, nós passamos por tentações, mas isso não é motivo para você desviar o olhar. Sabe? Vem pecado? Vai vir pecado. Vai vir embaraço? Vai vir. Mas o foco, os seus olhos devem estar colocados no lugar certo, né? E assim aconteceu com Pedro, né? Quando Pedro andava sobre as águas, olhando para o Senhor, depois ele começou a sentir as ondas, e ele olhou para o lado, e o que aconteceu? Ele começou a afundar, até o ponto de falar assim, socorre-me, né? Socorre-me, né? Se a gente deixar o foco e voltar para o problema, voltar para a tentação, a gente vai perder o objetivo à frente, vai perder a noção de que a gente é, e eu vou falar um pouquinho sobre isso, é aqui que eu acho que o irmão roubou meu esboço, para a gente saber quem nós somos em Cristo. E a gente vai entender que lutas, perseguições, dificuldades são próprias daqueles que são de Cristo. E ele vai permitir isso para que a gente continue olhando para o lugar certo, sabe? Um ajuste de foco que eu gostaria de trazer para vocês aqui nessa oportunidade. Usando homens semelhantes a nós. Porque esses aqui não são super-heróis. São heróis da fé? São, mas não são homens diferentes de nós. Nós podemos viver a experiência que eles viveram, né? Que no passado viveram tudo que viveram, mas não perderam o seu foco. E eu queria destacar uma frase aqui que você pode anotar. Eu até publiquei ela lá no meu Instagram, porque eu achei aquilo que Deus falou muito forte. A qualidade da nossa visão pela fé
vai determinar a qualidade da testemunha que nós vamos ser. Por que esses homens morreram? Porque o que eles viram era nítido demais. Eles tinham certeza absoluta daquilo que viram, a ponto de falar assim: ninguém me tira dessa visão. Ninguém me tira daquilo que eu vi. Eu vou até o fim, eu vou morrer por isso. Né? Então, irmãos, olhar a luta ao redor, né, ver e vendo quem somos em Cristo diante das lutas, nos faz achar, assim, se a gente olhar para nós mesmos, para a nossa natureza, quem somos em Cristo é um segundo momento, mas se a gente olhar para as lutas, olhando para quem nós somos, sem Cristo, a nossa natureza, a gente fala assim: eu não dou conta. Eu não dou conta, eu vou naufragar. Né? E de fato, sozinhos a gente não dá conta. Não dá conta. Ninguém vai conseguir prevalecer e chegar no fim da carreira se não soubesse exatamente quem a gente é em Cristo. Sozinho a gente não é nada. Eu preciso então ter um olhar certo no lugar certo para que, de forma progressiva, o meu olhar seja ampliado a ponto de eu ter uma resolução máxima. Eu estou vendo Cristo lá. Tudo que está acontecendo aqui é periferia. Sabe? Vai vir a luta, a dificuldade, os problemas, as tentações, pecados vão vir, sabe? Mas tudo isso não me tira do foco. Eu continuarei sempre focando a minha visão em Cristo e eu quero chegar lá. Não é chegar primeiro, é chegar lá e encontrar a Cristo. Né? E eu preciso, então, ter uma visão correta. E a visão correta vem através das páginas das Escrituras. Se você buscar, como o irmão já citou aqui, corrigir a sua visão quanto a criar filhos, naquilo que os homens dizem, você vai desviar a sua visão de Cristo e você vai perder o foco. Sabe? Então, a minha visão, ela só vai ser ajustada quando eu olho para esse livro aqui. Por isso que tiramos um acampamento inteiro para, durante esses dias, ajustar o foco da nossa visão pela palavra de Deus. Né? E o interessante, irmãos, a palavra de Deus não é um livro que você lê do jeito que você quer e nem interpreta do jeito que você acha. A prova é um número incrível, né, de seitas e heresias, de coisas absurdas que tem se alastrado por aí, porque cada um lê a Bíblia do seu jeito, sem respeitar a regra de interpretação, sem olhar para a palavra de Deus com responsabilidade. Então, se você quiser ter uma visão correta, você precisa ler também a palavra de Deus de forma correta. Eu queria falar um pouquinho aqui, só nesse sentido, que o autor aos Hebreus, ele ajusta a visão dos crentes com uma rica e abundante teologia bíblica. Sabe, quando ele vai falar de Cristo, a sua superioridade, a sua divindade, ele vai falar da superioridade do seu sacerdócio, ele vai falar a superioridade do seu sangue, superior ao dos touros e dos bodes. Então, como ele ajusta o foco dos hebreus? Olhando para as páginas das Escrituras. O Antigo Testamento é usado abundantemente aqui, de forma que a visão turva deles, querendo voltar para trás, assim, você está em São Juízo? Quer voltar para aquilo que Cristo é muito maior? Você quer voltar, retroceder, perder aquilo que você já avançou? Então, ele ajusta o foco dos crentes com um bom entendimento doutrinário. E aqui é algo que a gente precisa aprender. Tem muitos jovens, e muitos dos jovens aqui serão presbíteros nas suas igrejas, não só presbíteros, mas ensinadores, né, Joás? Que vão ensinar o rebanho do Senhor. Ensine a palavra de Deus com cuidado, sabe? Sem interpretações particulares. Existe a chamada hermenêutica, né? O que é hermenêutica? É quando você interpreta corretamente o texto, o sentido correto do texto, dentro do contexto histórico, literal, gramático, né? Para quem foi escrito, por que foi escrito. Então, você quer ter uma visão correta de Cristo? Olhe para as Escrituras dentro do prisma correto, interpretando de forma correta a palavra de Deus. Né? E isso leva a um bom entendimento bíblico, que leva à firmeza espiritual. Nós ouvimos o nosso irmão falar sobre isso aqui. Sabe? Você quer ter firmeza na sua fé? Você precisa olhar para as Escrituras da forma correta. Sabe? E o autor aqui vai nos ensinar na sua carta aos Hebreus que a gente, para explicar as Escrituras, a gente precisa apenas das Escrituras. Quantas vezes a gente quer explicação de algo que está nas Escrituras fora das Escrituras? Né? E aí a gente começa a lançar mão de terminologia que não é bíblica. E esse é um problema que a gente tem encontrado hoje na chamada teologia reformada. Porque começa a lançar
mão de termos, de terminologia, de pensamentos que não fazem parte de uma interpretação literal, gramático, histórica da palavra de Deus, né? Tem muitos desvios teológicos dentro do chamado protestantismo, frutos de interpretação bíblica completamente descabida. A gente podia citar aqui o calvinismo, o arminianismo, o aliancismo, o pentecostalismo, a teologia da prosperidade, né? Todos eles são desvios graves, doutrinários, por não usarem as escrituras dentro do seu contexto literal, gramático e histórico. Sabe? Então, você quer ter sua visão correta? Faça como autor aos Hebreus. Use a Bíblia, a palavra de Deus. Use terminologia bíblica. Muitas vezes a gente vai ouvir um pregador falando certos termos teológicos, você fala, o que é isso? Nunca ouvi falar. De fato, porque não tem nas escrituras, né? São pensamentos que vêm surgindo, né? Interessante que dentro desses desvios teológicos que a gente citou aqui, muitos deles usam os pressupostos da lógica de Aristóteles para interpretar a palavra de Deus, da filosofia, e vai trazendo, né, coisas que são estranhas à interpretação bíblica, enquanto que o movimento reformado é justamente chamado de sola scriptura, só as escrituras. Nós não precisamos de mais nada. E o autor vai nos mostrar isso. É interessante que entendimentos errados, como o de Hebreus 6, que muitos usam, falam assim, tá vendo, perde salvação. Lê Hebreus 6 para você ver que você não perde salvação. Perde, está claro lá que perde. Está claro para quem não lê a palavra de Deus com os olhos das Escrituras. Ali, em momento algum, está falando de perda de salvação. Crente nenhum vai perder a sua salvação, mas não é porque foi eleito, não. Ele não vai perder a salvação, é porque a salvação é algo da graça de Deus, que é mantida pela graça de Deus, isso aí não se perde. A salvação lá do capítulo 6 tem um outro aspecto, que não da perdição, né? E há um outro entendimento também no meio... talvez o Anderson já tenha lidado com essa experiência de meio protestante, olha, o Senhor Jesus só vai voltar o dia que o mundo inteiro for evangelizado. Aí usa o Mateus 24, fala assim, esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo e então virá o fim. Então, enquanto o mundo inteiro não for evangelizado, Jesus não volta. Então, eu acho que daqui uns 2.500 anos ele ainda não voltou. Porque nós não vamos conseguir cumprir isso aqui. Porque isso é falta de uma leitura correta das Escrituras, pegar Mateus 24, né, interpretar ali, o Senhor Jesus não vai voltar, o arrebatamento da igreja, ali não tem a igreja em Mateus 24. Mateus 24 é depois do arrebatamento da igreja. Então, aquele que perseverar até o fim será salvo. Outro versículo que é usado fora do contexto. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Se a gente não ler as Escrituras dentro do seu contexto correto, interpretação literal, gramática, histórica, a gente não vai ter a visão correta, né? A gente vê que o meio reformado partiu para o aliancismo, ou seja, tudo aquilo que Deus preparou para Israel, agora é copia e cola para a igreja. Né? Deus abandonou Israel. Israel agora não faz mais parte do plano de Deus e a igreja substituiu Israel. Agora a igreja é o Israel de Deus. E aí a gente começa a ter absurdos sendo feitos, né? Com essa teologia errada. O aliancismo é fruto de uma interpretação errada. Né? Por que nós somos dispensacionalistas pré-tribulacionistas? Porque entendemos que Deus fala em tempos distintos, com povos distintos. Não vou entrar aqui nos detalhes, mas Israel, é o povo de Deus. A igreja, é a noiva de Cristo e não se mistura. Sabe? A igreja não espera a volta do Senhor Jesus. A igreja espera o arrebatamento da igreja. A igreja não espera sinais da volta de Cristo. A igreja espera Cristo. Quais são os sinais que a gente está vendo hoje? É do arrebatamento da igreja? Quais são os sinais do arrebatamento da igreja? Não vou entrar aqui nas questões escatológicas, mas nenhum deles. Não existe sinal para o arrebatamento da igreja. Por quê? Porque ele é iminente. Se é iminente, é para ontem. Se você espera algum sinal para ver Cristo voltar, você está com a sua teologia errada. Cristo pode vir hoje. Se depender de sinais para Jesus voltar, você não está esperando Jesus, você está esperando sinal. O anticristo vai manifestar e tal. Se você está esperando o anticristo manifestar, você está esperando o anticristo, não está esperando o Cristo. Você está com a visão errada. Então, olha o cuidado disso, né? O autor vai nos mostrar que, em defesa da fé, a gente tem que ter cuidado de usar só as Escrituras. Só as Escrituras. A gente tem que tomar muito cuidado com os chamados pais da igreja. Sabe, tem livros de história da igreja que trazem vários. Não estou falando que tem que jogar fora, não. Tá? Não estou falando isso, mas eles são homens, sabe? E muitos escritos dos pais da igreja
trazem interpretações que não tem nada a ver com aquilo que a palavra de Deus ensina. Agostinho de Hipona, um dos mais eminentes teólogos lá dos pais da igreja, foi o responsável tanto para o surgimento do catolicismo romano quanto do calvinismo. Nasceram do mesmo pai, irmãos do mesmo pai. Então, é algo que a gente precisa ficar certo. A visão da fé só é ajustada se responsavelmente a gente colocar a nossa visão na palavra de Deus, e essa foi a prática do autor aos Hebreus. Agora, vamos lá no capítulo 1. Olha que coisa interessante. Diferente de outras cartas, o que o autor faz aqui? Quando ele começa a sua carta, ele não fala quem ele é, a quem ele está escrevendo, ele não fala, bom falar com vocês, né? Deus, a graça do Senhor seja com todos. Não, ele não fala nada disso. É uma carta que não tem introdução, não tem saudação inicial e nem fala quem ele é. Eu tenho muita curiosidade de saber quem foi que escreveu a carta aos Hebreus. Eu acho que eu sei, mas eu não vou falar para você. Mas o fato é o seguinte, que ele não está preocupado com essas coisas, assim, no primeiro momento, tanto que vai fazer saudação lá no final da carta. Lá no final da carta, ele fala, esqueci da saudação. Lá no final ele coloca. Não foi, não esqueceu não, o Espírito Santo é quem dirigiu assim. Por quê? Porque a urgência de que eles tivessem o foco certo era tamanha que ele não usou o tempo no início para isso. Ele tinha uma preocupação com o foco correto, que ele começa logo apresentando assim, havendo Deus outrora falado muitas vezes aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então olhem para Filho. Eu quero que vocês tirem os olhos das coisas que vocês estão colocando e olhem para o Filho, sabe? E ele começa logo a apresentar os seus argumentos. Eu pensei que é como se ele fizesse assim, menino, olha para cá, ó. Olha para o lugar certo. De vez em quando a gente fala, né? Faz com criança, olha para cá, olha para mim, eu estou falando contigo. Então o autor é como se pegasse no rosto dos crentes e falasse assim, olha para onde vocês têm que olhar, Cristo. Deus falou para os pais pelo profeta, mas agora ele está falando para nós pelo Filho, né? Então a gente não pode firmar a nossa fé na teologia sistemática, nas coisas que tem aí, mas é nas escrituras. Né? Se a gente colocar a nossa fé nesses ismos que a gente cita por aí, isso vai haver desânimo, desorientação, né? E desânimo espiritual se combate olhando para Cristo. Interessante isso aqui, que todo desvio doutrinário se corrige voltando os olhares para Cristo. Tá? Testemunho de Jeová. Como é que você corrige o desvio teológico das testemunhas de Jeová? Olha para Cristo. Ah, não, ele não é Deus. É Deus sim. Se você corrigir esse entendimento deles, eles vão começar a olhar diferente. O desvio doutrinário deles é porque eles não olham para Cristo como Cristo é. Deus eternamente, amém. Então, todos os desvios doutrinários é porque perderam a visão de Cristo. Né? O Senhor Jesus fala assim, olha, vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna. Isso não é uma afirmação, tá? Isso não é um conselho, é uma censura. Jesus está falando assim, vocês examinam as Escrituras porque acham que é pelo exame das Escrituras que vocês vão ser salvos, mas não é pelo exame das Escrituras, porque essas Escrituras falam de mim. Então, mas vocês não querem vir a mim para terem vida. Então, as pessoas muitas vezes buscam nas Escrituras a salvação, mas a salvação não está nas Escrituras, está em Cristo. As Escrituras nos faz olhar para Cristo. E é isso que o autor está dizendo aqui. A carta, então, é uma defesa da fé, aponta para Cristo, a sua palavra. Antes de ser uma carta doutrinária, ela é uma breve exortação. Olha o versículo, capítulo 13, o versículo 22 de Hebreus. Ele vai, lá no finalzinho, terminando a carta, ele vai falar assim, rogo-vos, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Irmão, se esse irmão tivesse tempo para escrever uns 30 capítulos aqui, né? Que mais ele teria falado para nós, né? É uma breve exortação. Então, a palavra de Deus que ele traz para nós aqui é uma exortação para a gente olhar para o lugar certo. E como é que ele exorta? Ensinando uma rica teologia bíblica. Olha para Cristo, Cristo é maior, Cristo é superior, e ele vai falar isso abundantemente. Deus falou no passado aos nossos pais de muitas formas, sonhos, visões, anjos vieram, aparição do próprio anjo do Senhor, sabe? Ele viu a sarça ardente, o monte Sinai queimando. Essas foram as muitas formas que Deus falou, mas agora ele fala pelo Filho. Você quer ouvir a voz de Deus? Quer? Olha para o Filho, olha através das Escrituras. Então, o capítulo 1 de Hebreus é exatamente isso aqui, ó. Vou te mostrar a face divina de Cristo. Cristo não é qualquer um.
Cristo não é um homem, um profeta. Cristo é Deus. Ele vai falar, ele é o herdeiro de todas as coisas, ele é o criador do universo. É o resplendor da sua glória, a expressão exata do seu ser. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele fez a purificação dos pecados. Ele se assentou à direita do Pai, na majestade das alturas. Ele é superior aos anjos. Recebeu um nome que é superior ao nome dos anjos. E ele vai agora trazer, e nós já estamos encerrando aqui a nossa primeira participação, ele vai dizer o seguinte, olha, se vocês não olharem para Cristo do jeito que tem que ser olhado, vocês vão ficar tal como um navio perdido no mar. Eu tenho de andar nesse mundo, qual barca vogando no mar, nós cantamos, mas eu guardo um segredo profundo para quem não quiser naufragar. Cristo é o piloto para nos guiar. Dá vida à barca até no céu entrar. E ele vai exatamente dizer isso. Olha, essa carta contém 5 avisos, né, de alertas para os crentes. Olha, se vocês não olharem para o lugar certo, vocês vão perder o rumo. Vão ficar tal como um navio à deriva. Olha o versículo 2, capítulo 2, versículo 1. Por essa razão, qual razão? Por Cristo ser quem ele é, o Deus eterno, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades que temos ouvido, para que para que jamais nos desviemos delas. Essa palavra aqui é uma palavra usada, é um termo náutico. A palavra desviar aqui é à deriva. É justamente o termo de um navio sem capitão, sem leme, sem nada, perdido no mar. Então, o que vai acontecer com um crente? Se você não olhar para Cristo, se você não estiver olhando firmemente para Cristo, você vai perder o rumo. Você não vai entender que na sua jornada Deus está colocando essas coisas aqui, é para que você olhe para Ele. Se você não olhar para Cristo, você vai reclamar das situações, dos problemas, das dificuldades, das dores, das lutas que vêm, e você não vai enxergar que é Cristo que está trabalhando através de todas essas coisas para te colocar no rumo. E qual é o alerta aqui? O primeiro aviso: apegue-se com firmeza às verdades que vocês já ouviram. Então, como eu não fico sem rumo? Segurando no leme da firmeza da verdade da palavra de Deus. Exatamente aqui esse termo descreve aquele crente que perdeu a visão espiritual, a importância da palavra de Deus, de andar e ser dirigido pela palavra de Deus. É uma vida sem rumo, sem propósito. Um crente que não guia a sua vida pela palavra de Deus, ele é um navio sem rumo. Perdeu a salvação? Não. Mas é uma terra que não produz, que só produz espinhos, é o que diz lá o capítulo 6. Né? E é interessante que ele vai mostrar justamente isso, olha para quem Cristo é, Deus. E ele vai falar no capítulo 2, a face humana. Vocês já viram agora a face divina, agora vamos ver a face humana de Cristo. O capítulo 2 vai falar assim, a gente não vê ainda todas as coisas sujeitas a ele. Mas a gente consegue ver aquele que por um pouco de tempo foi feito menor do que os anjos. E a gente vê esse sendo sujeito aos sofrimentos por causa da morte, por cada um de nós, e ele vai dizer assim, por que Cristo, na face humana de Cristo, ele foi colocado inferior até aos próprios anjos? Por causa da paixão e da morte. Mas qual é o objetivo? Olha o versículo 10 do capítulo 2. Convinha para conduzir muitos filhos à glória. Então, Cristo sofreu para conduzir muitos filhos à glória. Ele tinha um foco. Cristo também tinha um foco. Ele tinha uma visão, ele tinha uma carreira a percorrer. Convinha para que ele fosse aperfeiçoado. Mas ele não era perfeito? Não é nesse sentido. É no sentido de qualificado. Então, os sofrimentos pelos quais Cristo passou, o qualificou. Mas qualificou para quê? Primeiro, para destruir aquele que tem o poder da morte. Versículo 14. E o versículo 17 do capítulo 2 fala assim, convinha se tornar semelhante a nós nos sofrimentos, para ser misericordioso para conosco. Convinha para fazer a propiciação dos nossos pecados. E convinha para socorrer aqueles que são tentados, são provados. Pois ele sofreu e foi provado como nós. Então, irmãos, o que o autor está dizendo, já encerrando aqui? Entenderam o que Cristo passou por vocês? Vocês entenderam todo o sofrimento, todas as dores, as lutas? Deus qualificou Cristo. Porque se eu preciso de socorro hoje, eu busco em Cristo. Porque em tudo ele foi tentado. Então, quando eu sou tentado, eu recorro a ele. E ele sabe o que eu sinto. Há um hino que fala, há um amigo que sabe usais, que da alma se vão.
e no momento oportuno nos troca em suave canção. Ele passou, irmãos, ele foi em tudo tentado. Ele foi tentado em todas as áreas da vida, sabe? Então, se você está sendo tentado, Cristo foi também, e ele sabe socorrer, né? Então, a visão que o autor está dizendo aqui, olha para Cristo. Se você está sendo tentado, olha para ele. Ele foi tentado também. Se você foi provado, foi humilhado, foi maltratado, foi injustiçado, tudo isso Cristo foi. Então, ao olhar para ele, o que você vai fazer? Você vai ver uma visão diferente. Os sofrimentos, as lutas, os pecados, tudo que aquilo que você está vivendo muda de figura, porque você vai olhar como Cristo. E ele vai dizer o seguinte, porque o Senhor tinha em vista a recompensa. Capítulo 12 fala assim, considere aquele que suportou tamanha contradição dos pecadores, porque o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Então, há uma recompensa futura. Há um galardão futuro. Sabe, eu posso desejar e ansiar esse galardão. Então, tudo que a gente está vivendo hoje aqui, entenda o seguinte, o Senhor está permitindo para que você seja um dia recompensado. Há um galardão proposto. Agora, não só isso. Pense que tudo que você está vivendo aqui, Deus está te qualificando para socorrer os que são tentados também. Talvez você tenha passado aqui por decepções na área dos relacionamentos, decepções na área dos relacionamentos amorosos aí, tudo isso que a gente tem vivido, tudo que você está vivendo aqui, o Senhor permite a gente passar para que eu seja qualificado e eu possa ajudar. Então, quando a gente tem a visão correta, os sofrimentos, as dores, as perdas, as lutas, todas as dificuldades, o Senhor está usando isso como ferramenta de ajuste do meu foco. Eu estou numa carreira, e essa carreira não é uma carreira egoísta, individualista. Eu corro aqui, mas não é para ganhar, é para que todos nós cheguemos juntos. Todos nós cheguemos lá qualificados. Então, eu passo por lutas que depois eu vou ter condição de socorrer aquele que está passando pelas mesmas lutas. E encerrando, tirando com essa visão, a gente tira os olhos desse plano raso aqui, dessa vida terrena. Quantas vezes a gente reclama por problemas financeiros, por perdas, prejuízos que a gente toma, irmãos que nos maltratam, pessoas que não nos compreendem, que nos tratam de forma injusta. Quando a gente olha direto para Cristo, a gente vai falar assim, graças a Deus pelas dores, graças a Deus pelos prejuízos, graças a Deus porque uma vez o meu carro bateu, graças a Deus porque uma vez aconteceu aquela tragédia ali, graças a Deus porque o Senhor estava em tudo e Ele está me qualificando para eu chegar lá em cima. Se não fossem todas essas intervenções de Deus na minha vida, eu continuaria olhando egoístamente para esse plano raso aqui e reclamando das circunstâncias. Quantas vezes a gente é? E aí vem as mágoas, né? Quando vem as decepções com as pessoas, a gente fala, lá em 1982, aquele irmão me pisou no meu pé e eu tô com raiva dele até hoje. E quando você olha com a visão correta e fala assim, graças a Deus porque ele pisou no meu pé, ele tinha que ter pisado na minha cabeça para eu abaixar o meu facho, né? Então, quando a gente observa tudo aquilo que a gente passa, o Senhor está nos qualificando, sabe? Para a gente conseguir olhar para Cristo, né? E o que esses homens viram? Que os fizeram deixar tudo. A carta aos Hebreus 11 fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Esses homens tiveram uma visão tão nítida das coisas eternas que eles deixaram tudo, encararam tudo aquilo ali como qualificação, mas não apenas para essa vida. Talvez alguém termine a vida e fale assim, mas não valeu servir a Cristo. Olha o fim desses homens, não valeu. Mas pensa assim, tem um galardão. Tem um dia em que o Senhor vai colocar-nos diante do seu tribunal e ele é fiel. Ele vai falar assim, bem está, servo bom e fiel. No pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do Senhor, do seu Senhor. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Irmãos, olhar para o galardão é importante, mas meu galardão não é as coisas, as coroas que eu vou ganhar, meu galardão é Cristo. Eu quero ganhar Cristo, como Paulo escreveu. O meu objetivo é chegar lá. Então, nesses dias, nós vamos ajustar um pouquinho a nossa visão aí, dentro dos exemplos dos heróis da fé aqui, mostrando como esses homens foram fiéis, vendo de forma correta aquele que os chamou para essa corrida. Que o Senhor nos ajude na compreensão dessas verdades tão importantes. Amém.